Ei, você aí, você mesmo. Você já ouviu termos como inteligência artificial, redes neurais ou aprendizagem de máquina? Você já parou para pensar como que as máquinas aprendem? Então espera um pouco que eu vou chamar uma pessoa para te explicar melhor. Olá, o professor Palhares está ocupado. Eu sou seu assistente e vou explicar melhor o que é este projeto. Nessa série de vídeo, nós mostraremos os fundamentos matemáticos da inteligência artificial. Para isso, vamos resolver uma prova de doutorado da USP, a Universidade de São Paulo, para mostrar como probabilidade, estatística e computação se conectam e são aplicadas nas tecnologias que utilizamos hoje para resolver os principais problemas da nossa vida. Seja muito bem-vindo ao futuro. E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, então estamos aqui de volta para dar continuidade à solução da prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, né? Então é uma prova de doutorado, uma disciplina que foi dividida em duas partes, né? Então a gente teve duas provas aí à distância, né? No mesmo dia. E hoje a gente vai resolver a questão número 3 da prova, a prova mais conceitual, né? Que era a prova dissertativa. Lembrando que haviam duas. A primeira prova era uma prova mais. Quer dizer, você escolhia a ordem, não tinha a primeira, né? Mas seguindo a ordem do curso, né? Tinha essa primeira prova, que ela era dissertativa, né? Era uma prova mais conceitual ligada à parte de probabilidade estatística, enquanto a segunda prova ela era mais técnica, múltipla escolha e sobre aprendizagem de máquina. Bom, essa prova em específico que eu estou resolvendo agora, você tinha uma hora para resolver ela, né? Incluindo o tempo de você abrir o sistema, entendê-la, né? É, passar, resolver a solução num papel e escanear, tirar uma foto e jogar na rede, né? Então, se você enviasse com menos de depois de passado de uma hora, né? O sistema não aceitava mais, então você tinha ali no máximo 15 minutos por questão, né? O certo mesmo seria de 12 a 13 minutos, né? Mas essa é uma questão bem simples, né? De fato não gastou tanto tempo assim. Bom, então vamos lá. Sem mais delongas, né? Então, a gente tem aqui, suponham que a gente tem um classificador da variável y, né? Ele é binário, né? Ele pode ser 0 ou 1. A gente está interessado em determinar os objetos que foram rotulados como 1, né? Então, a gente faz vários experimentos para determinar isso. Vou fazer um paralelo aqui, vai. Eu vou falar mais disso no exemplo, mas isso tem muito a ver com aquele negócio que a gente está vendo hoje em dia de teste, né? Principalmente da Covid aí. A gente ter se o teste deu positivo, deu negativo, se a pessoa realmente estava doente, então se é um falso positivo, um falso negativo, então essa é a ideia mais ou menos que a gente vai discutir, né? Vamos lá. Aqui a gente teve 100 casos de um objeto que ele foi rotulado como zero e ele era realmente zero, então foi rotulado corretamente, e 150 casos de um que ele foi rotulado como um e ele era um. Então aqui ele também acertou, né? Aqui ele teve 5 casos que ele foi rotulado errado, ou seja, ele era um e foi rotulado como zero, e outros 10 casos ele era zero e foi rotulado como um, tá? Então, o enunciado que ele quer é a matriz de confusão do problema, e ele quer a precisão, recall e o score F1 aqui, né? Tá. Eu não vou nem anotar, tá, pessoal? Vamos direto para a solução. A gente vai discutir alguns conceitos e eu vou mostrar alguns diagramas, porque a solução ela é bem direta, mas o que é mais importante é entender o que está acontecendo, né? É, bom, essa aqui é a cara da matriz de confusão, né? Bom, você tem um valor do que está acontecendo,
e você tem um valor que você está prevendo, né? Basicamente, né? É isso. E aí, então, a gente tem, por exemplo, aqui positivo, positivo, negativo, negativo, né? Quando você prevê que ele é positivo, ele é realmente positivo, você acertou. Então você tem um true positive, um verdadeiro positivo. Quando você prevê que ele é negativo e ele é realmente negativo, acertou também. Então é um true negativo, né? Ou seja, um verdadeiro negativo. Né? Agora, se você previu que ele é positivo e ele é negativo, você tem um falso positivo, porque você falou que é positivo, mas na verdade não é. Né? E aqui, se você previu que ele era negativo e ele é positivo, você também errou. Então, tem um falso negativo, porque você supõe que é negativo, mas na verdade não é. Tá? Então, false negative, false positive. Se a gente lembrar lá do nosso problema, né? A gente tem lá os rotulados como 1 que estão corretos são 150, os rotulados como 0 que estão corretos são 100. E aí você teve 10 que foram rotulados como 1, mas na verdade eram 0. E 5 que eram rotulados como 0, mas na verdade ele era 1. Né? Vamos só dar uma analisada o que isso implica. Né? Vamos supor que a gente está... Poderia falar do Covid, mas o pessoal já está tão enjoado desse assunto. Vou pensar aqui numa previsão de câncer, né? Bom, vamos lá. Suponha que o cara tem câncer, então, que é 1, e você previu como 1. Beleza. Ou ele não tem e você previu que ele não tem. Tá certo. Nesses dois casos não dá nenhum problema, né? Agora, o que pode ser? Ele pode não ter, você dizer que ele tem, ou ele pode ter e você dizer que ele não tem. Tá? Qual que é pior e qual que é melhor? Bom, nesse caso específico, né? Suponha que ele não tenha câncer. Você falou que ele tem. Pô, ele vai ficar triste, ele vai se cuidar e tudo mais, mas ele não vai morrer de câncer. Ele não tem. Então tudo bem, isso vai ter um impacto na vida dele, de repente ele vai refazer um teste e tal, mas ele não vai morrer de câncer. Então é ruim ele ter um falso positivo? É ruim, mas o falso negativo é pior. Porque vamos supor que ele tenha e você identifica que ele não tem. Então, pô, o cara não vai se cuidar, né? E aí ele pode piorar muito o caso dele. Então, o falso negativo é sempre pior, né? Do que, quer dizer, para esse cenário, né? Então a gente ele é mais grave, a gente pode dizer assim. Bom, então vamos lá. O item B ele pede para a gente calcular lá a precisão, o recall e o F1 score. Eu acabei calculando a acurácia também. E vamos entender o que é acurácia e o que é precisão, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar um desenho aqui para ajudar vocês aqui. Então vamos lá. Bom, aqui é onde a gente tem baixa acurácia e baixa precisão, né? O cara basicamente ele erra todos os tiros. Esse daqui é um cara que tem precisão. Então, bom, ele sabe repetir o processo com bastante qualidade. Você vê que todos os tiros dele foram bem pertinhos. Então, o cara ele tem o domínio do processo, né? Ele tá, quer dizer, a recorrência dele é muito boa. Mas ele não sabe aonde ele tem que ir, né? Então ele não sabe exatamente qual é o objetivo dele. Ele tem muita habilidade, mas tem pouca estratégia, vamos dizer assim. Pouca coerência na sua objetivo. Já no caso da acurácia alta, ele sabe qual que é o objetivo dele muito bem.
só que ele não tem tanta perícia, né? Então, aí o que é mais importante? É ter acurácia ou ter precisão, né? Não sei, eu acho que, sei lá, depende muito do problema, né? O ideal é que você tenha os dois, né? Tem acurácia e precisão, né? Bom, então agora que a gente recapitulou esse conceito de acurácia e precisão, a gente vai calcular os dois então, né? Então, primeiro é a acurácia, né? A acurácia, ela vai ser mais ou menos basicamente o que você acertou sobre o que você tentou, tá? Então, é a diagonal principal sobre a soma da matriz aqui. Ah, então, se a gente somar como o- os acertos aqui, tanto para positivo quanto para negativo, eles foram bons, né? A gente tem aqui uma acurácia de 94,34%. Agora vamos entender a precisão, né? Para a gente entender a precisão, a gente tem que entender também a revocação, né? Então, basicamente, a, a precisão ela é a fração de acertos que são relevantes, né? Enquanto a revocação é a fração relevante que você acertou, né? Então aqui a gente tem a fração de acertos que são importantes e uh, aqui a fração importante que a gente acertou, né? Veja que a gente tem aqui a quantidade de acertos positivo. Afinal a gente está o nosso classificador é para acertos, né? A gente está preocupado com os positives, né? Como tem lá no enunciado, ele falava que ele estava preocupado com a previsão de 1, né? Então a precisão vai ser é como no caso do alvo ali, né? A gente está preocupado com tá dentro de uma certa faixa, né? Então aqui a gente basicamente na precisão a gente vai dividir, a gente vai pegar esse valor aqui e dividir por todas as previsões 1, tá? Enquanto na revocação, né, a gente vai pegar esse valor aqui e vai dividir por todos os casos 1, né? Então, aqui vai ser, no caso do P ali, da precisão vai ser P ser 150 sobre 150 mais 10, enquanto no caso da revocação, 150 sobre 150 mais 5, né? Então, um você soma, divide pela linha e outro pela coluna, né? E aí a gente vai ter aí 93,75 e 96,77, né? Mas ambas essas métricas, elas não são tão adequadas, né? Talvez a acurácia... então é para isso que a gente usa aqui o F1 Score. Então o F1 Score ele tira ele faz a média harmônica entre a precisão e a revocação, né? E é como se fosse uma acurácia um pouco mais refinada, né? Se a gente então substituir esses valores aqui, né? E da precisão e da revocação na média F1 Score, né? A gente chega aí a 95%. Então, pô, a gente teve uma acurácia de 94%, mas e um F1 Score ainda melhor, então a gente pode dizer que é um classificador bastante eficiente, né? Então era isso, pessoal. Vocês podem ver que umas continhas aí um pouquinho chatas, né? Mas de novo, esse é um exercício fundamental para a disciplina. A gente, pelo menos eu já esperava que ele fosse cair. Então eu já tinha implementado também aí poderia ter feito numa planilha, mas eu fiz um código aí, um algoritmo que você só dava os inputs, né, da tabela da matriz de confusão
e ele já calculava tudo isso para você. Então é uma questão aí mais tranquila, né? Lógico, para fazer ela em 15 minutos, né, você precisa ter muito cuidado para não inverter os falsos positivos com falso negativo, né? A matriz de confusão ela precisa estar correta, porque se ela não tiver, vai dar na mesma o resultado do F1 Score, né? Só que aqui vai dar trocado, né? E aí é aquela velha história, né? O aluno vai falar, eu só inverti esse com esse, né? Mas o resultado final deu certo. Lógico, mas esse é o conceito, né? Trocar o 5 com o 10 aqui pode parecer meio que não faz tanta diferença, mas conceitualmente está totalmente errado, né? Então, gastar um tempo aqui para entender realmente qual a posição de cada um é fundamental para mostrar que você sabe, tem o conhecimento. Então, por mais que você soubesse que a conta vai dar na mesma, né? Tem que ter essa formalismo, porque aí é muito mais uma questão conceitual, né? De você inverter essas coisas tá completamente errado. E, bom, em 15 minutos aí, bem, diria que uma questão aí de para fazer em 10 minutos tranquilo, né? Sem grandes dramas. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Para a última questão aí dessa prova, né? Obrigado. Até a próxima. Ei, Terraque, você mesmo. Deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e não vai esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, pois a inteligência artificial está te observando.